Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta, esse é o Jornal da Rede Alesp, são 12 horas e mais 28 minutos dessa terça-feira. Eu aqui, Amanda, tocando esse jornal, trazendo muitas notícias sobre a pandemia da Covid-19, notícias do Parlamento Paulista, com muita prestação de serviço e utilidade pública, né, Amanda? Isso mesmo, Guga. Jornal da Rede Alesp te mantém atualizado sobre tudo. E logo mais tem a transmissão da coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes, com a equipe de saúde para atualizar todos os números do Covid-19 aqui no estado de São Paulo, falar de medidas, esclarecer dúvidas, enfim, um espaço de informação. Pois é, dentro de instantes, né, essa coletiva direto do Palácio dos Bandeirantes, nós transmitimos ao vivo essas coletivas todos os dias, né, às vezes com a presença do governador, para que o telespectador entenda, segunda, quarta e sexta, o governador João Dória comanda a coletiva, e terça e quinta-feira são os dados da saúde. A gente sempre fica muito atento aí, né, Amanda, nos números dos leitos de UTI, se cresceram, né, a ocupação das UTIs no estado de São Paulo e principalmente na capital paulista, que sofre aí com o aumento, né, das internações nos leitos de UTI. Vamos ver esses dados atualizados aí direto do Palácio dos Bandeirantes. Geralmente a coletiva é coordenada pelo secretário estadual de saúde, o José Henrique Guermi. Vamos de notas aqui. Nesta segunda-feira começou a funcionar na cidade de Lençóis Paulistas uma unidade de saúde para atender a pessoas que estejam com sintomas do novo coronavírus. Ela foi criada ao lado do Hospital Nossa Senhora da Piedade e conta com 2 salas de emergência e uma sala de pronto atendimento. Apesar de ser ao lado do hospital, essa não é uma unidade de portas abertas. Os pacientes só são encaminhados para lá após passar por uma triagem na central de atendimento do coronavírus. A unidade contará também com 12 leitos de UTI, porém ainda não tem data para começar a funcionar por falta de aparelhos. A prefeitura da cidade aguarda a liberação de dinheiro do governo do estado para essa compra. E a Prefeitura de Ilhabela, Amanda, publicou um decreto autorizando com restrições a entrada de pessoas não residentes na cidade. Desde o mês de março já estava autorizada a entrada de moradores da cidade que comprovassem residência e entrega para os serviços sociais. Juro por Deus, essa nota me arrepia. Com um feriado desse de 6 dias na cidade de São Paulo, dá medo, dá preocupante. Né? A cidade, que até o momento tem 37 casos confirmados, determina o isolamento domiciliar de 14 dias para as pessoas que vierem de cidades com casos confirmados do novo coronavírus. Então, quem for passar o feriado tem que ficar 14 dias lá, né? Esse isolamento deve ser determinado por profissionais da saúde da rede pública. Estendem aos pacientes que testaram positivo para a Covid-19 todos os viajantes sintomáticos ou assintomáticos que acessarem a ilha com autorização. Caso seja necessário, o paciente deve procurar o atendimento médico. A prefeitura diz que quem descumprir essa medida está sujeito à punição criminal e administrativa. É o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Você acompanha eu e a Amanda aqui trazendo informações para você. Dentro de instantes, direto do Palácio dos Bandeirantes, tem a coletiva de saúde do governo do estado. Daqui a pouco, imagens direto do Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, onde a Rede Alesp transmite para você esse evento, essa coletiva ao vivo, trazendo todas as atualizações aí da pandemia do coronavírus, né, Amanda? É importante falar, fique em casa, né? Logo mais também às 2h30 da tarde, tem aí a sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que vai discutir o decreto do governador João Dória do feriado na próxima segunda-feira, antecipação do feriado de 9 de julho, né, Amanda? O intuito é aumentar, né, as taxas de isolamento social. Vou aproveitar, Guga, estou aqui com o site do governo do estado aberto, que é um site que tem todos os dados atualizados e com dados referentes ao dia 17/5, mostra que o isolamento aqui no estado de São Paulo estava em 54% e na capital em 56%. Direto ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a coletiva da saúde você acompanha ao vivo na Rede Alesp. Vamos lá.
Dentro de instantes, começando, José Henrique German no comando dessa coletiva. Vamos ouvir tarde. o secretário. Muito obrigado pela presença dos senhores, repórteres, cinegrafistas, imprensa de modo geral. Estamos aqui hoje, então, às 12h33, para mais uma coletiva de imprensa, no sentido sempre de buscar trazer para vocês e levar para o público as informações mais, além de úteis, né, mais atuais que a gente possa ter a respeito aqui da epidemia. Hoje nós estamos na véspera do início de um feriado e, nesse sentido, eu gostaria de enfatizar que o feriado que nós teremos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa, que é justamente com a obrigação nossa, como cidadão, de colaborar para que o distanciamento social se coloque numa taxa que seja compatível com aquilo que a gente espera, que é diminuir a transmissão da epidemia. Não é para ir para a praia, não é para ir para os parques, mesmo porque estão fechados, e tem que usar máscara do mesmo jeito e tem que ficar em casa. Por favor, gostaria da consciência de todos vocês, com este objetivo de que no feriado prolongado não é um feriado para um lazer prolongado. Temos aqui para o dia de hoje os seguintes números, por favor, na tela. Isso. O Brasil tem hoje 254.220 casos de coronavírus ou de Covid-19, com 16.792 óbitos. O Estado de São Paulo atingiu a barreira dos 65 mil, está com 65.995 casos, 5% de aumento de ontem para hoje, e óbitos atingimos 5.147, ou seja, passamos a barreira dos 5.000, com 324 óbitos de ontem para hoje, que significa 7% de aumento, né? A gente vem tendo aumento nesta velocidade, ou nessas velocidades, tanto para um quanto para outro, já há bastante tempo, o que nos traz um distanciamento, às vezes, de outras linhas de casos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e assim por diante. Temos internados em UTI 3.659 pacientes, em enfermaria 5.902, tanto para casos confirmados como para casos suspeitos. No Ibirapuera, nós temos aqui hoje 146 pacientes internados, o que dá um pouquinho mais que 50%. Quanto à taxa de ocupação, para a UTI, no estado de São Paulo, nós temos 71,4% e para a Grande São Paulo, 88%. Esses são os números em termos de casos e óbitos aqui no estado de São Paulo. Já passamos a barreira em termos de testagem, de 75 mil testes, né? E o Ibirapuera está, como eu coloquei para vocês. Eu gostaria de passar para o secretário de Desenvolvimento Regional,
Marcos Vignoli, porque, como vocês todos sabem, nós estamos observando este comportamento da epidemia também no interior, e, nesse sentido, uma série de ações têm sido realizadas. Então, por isso, por favor, Marcos Vignoli. Bom, boa tarde a todos. Primeiro dizer que ontem, às 16 horas, fizemos uma reunião com o Conselho Municipalista, reunião com vários temas importantes. O primeiro deles foi a pactuação em torno da antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira. Além disso, a política e o protocolo de testes que será feito nessa próxima fase com os municípios, pactuando e dando sequência através do secretário-geral do REPLE, com os secretários municipais de saúde, onde os municípios, a iniciativa privada, vão realizar os testes e vão entrar dentro disso, na mesma dinâmica da plataforma do Governo do Estado de São Paulo. Além disso, os planos regionais, cada uma das regiões ficou com um secretário responsável através disso, e na próxima sexta-feira, esses prefeitos vão apresentar as estratégias pactuadas com os 645 municípios do Estado de São Paulo. Hoje pela manhã, a região metropolitana de São Paulo se reuniu. Nós aqui dialogamos em torno da antecipação de feriados também na região metropolitana de São Paulo. A adesão da maioria dos prefeitos, maciça, dentro disso, cada um com a sua realidade local, a política para que a gente possa atingir as mesmas taxas de isolamento social praticadas em domingos e em feriados, nesse momento fundamental de combate à pandemia, e dentro disso, os prefeitos da região metropolitana de São Paulo, mais de 10 já encaminharam para suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais, lembrando que nós temos um feriado estadual que o governador propôs para a Assembleia que seja antecipado para segunda-feira, e os municípios têm 4 feriados municipais. Eles vão, dentro da dinâmica municipal, também antecipar aquilo que for possível. A maioria dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo entendeu dessa forma e está tomando aí sua dinâmica, suas ações a partir de agora, para que a gente possa atingir taxas melhores de isolamento nesse momento fundamental de combate à pandemia. Lembrando com isso, nós tivemos nos domingos e nos feriados taxas superiores a 55% de isolamento. É isso que a gente busca e a gente entende que essa medida vai poder alcançar esses números. Além disso, o secretário José Henrique Germann colocou aqui de forma muito clara: o feriado não é para viajar, a quarentena é para que as pessoas possam ficar em casa. Então a gente faz aqui um alerta, um comunicado à população, para que possam seguir essa dinâmica, ficando em casa e atingindo taxas de isolamento importantes através desse implementado. Com isso, nós dialogamos com as prefeituras da Baixada Santista, do Litoral Sul de São Paulo e também do Litoral Norte, e dentro disso o Estado irá apoiar as restrições que essas prefeituras estabelecerem no seu território. Então, para a população, fica claro que no litoral do Estado de São Paulo haverão restrições que os prefeitos vão implementar e o Estado irá apoiar. No caso também das instâncias turísticas do Estado de São Paulo e dos municípios de interesse turístico do Estado de São Paulo, também houve o diálogo e eles também trabalharão com controle na entrada desses municípios. Então, tendo em vista isso, uma mensagem muito clara à sociedade: a quarentena não é para viajar, mas sim para se fazer o isolamento social e ficar em casa nesse período fundamental de combate à epidemia. O papel dos secretários municipais de saúde é extremamente importante, porque são eles que estão no dia a dia e no cotidiano das unidades de saúde pelo interior como um todo. E, nesse sentido, existe o COSEMES, que é o Conselho Municipal, ou o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Doutor-geral do REPLE, médico, professor aqui na Fundação do ABC, é o presidente deste conselho. E gostaríamos de que ele colocasse também essa importância e este papel, e principalmente nessa questão de um feriado
prolongado nas cidades. Obrigado. Geraldo. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui conversando e falar para os meus colegas, os secretários municipais de saúde do Estado de São Paulo. É muito importante que nessa hora a gente ajude e assuma e que a gente una os nossos esforços para que a gente pare essa epidemia. Todos estão vendo que hoje praticamente a capital inicialmente teve um boom e agora a doença está indo para o interior e mais ou menos até já começando a superar os casos no interior do que da capital. Esse feriado prolongado nos preocupa muito, ele é importante para que a gente mantenha o isolamento social, que as pessoas fiquem em casa, porque não é um feriado para as pessoas viajarem. É muito importante que as pessoas entendam isto. Porque se essa viagem, eventualmente, pode ser que a gente esteja levando ainda mais doença para o interior. Ou para o litoral, que já estão quase praticamente, principalmente o litoral do estado de São Paulo, quase saturado. Então é importante que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. Importante também que eu fale para os meus colegas secretários também, a secretaria, através do Butantan, do LUTS, nós vamos ampliar a testagem. Com isso, nós vamos melhorar o nosso diagnóstico e vocês vão ver ali provavelmente aquela relação que a gente sempre fala, o denominador está sempre baixo. Quando nós melhorarmos a testagem, nós vamos aumentar esse denominador, aquela relação de óbito com casos, ele deve melhorar ainda mais no estado de melhorar, né? É até chato falar isso, mas a relação, ela não fica um número tão assustador como nós temos visto. Então é importante que a gente participe disto, vocês se informem bastante, nós estamos fazendo uma deliberação, vai sair uma deliberação bipartite entre o Estado e os municípios para ampliação dessa testagem e que nós ampliemos muito o número, né? Porque sempre foi uma queixa, mas não tem o exame, não tem o exame. Então agora nós não vamos chegar a 100% de testagem, mas nós vamos melhorar muito e com isso a gente melhora o diagnóstico. E mais uma vez frisar, é um feriado prolongado, vamos chamar assim, mas não é um feriado de lazer. Então não é para a gente ir para o parque, não é para você ficar indo na piscina, na quadra, praticar futebol, é para ficar em casa. Essa é a ideia de que a gente mantenha e que essa doença fique para fora das nossas casas. E que a gente também proteja o próximo. Além de proteger a nós, nossas famílias, nós temos que proteger o próximo. Isso é muito importante. Nós estamos aqui em 4 pessoas do Centro de Contingência, Dr. Geraldo, Dr. Dimas, Dr. Helena Sato e eu. Estamos aqui hoje no sentido de reforçar para vocês exatamente, de novo, essa importância de que não é um feriado de lazer, né? Além disso, acho que o Dr. Geraldo colocou a questão das testagens. Então, eu pediria para o Dr. Dimas Covas, que é o coordenador do Centro de Contingência e é também o presidente do Instituto Butantan, que está responsável pela questão dos testes, para que ele fizesse o seu comentário a respeito desses 2 temas. Obrigado. Dr. Dimas. Boa tarde. Obrigado, secretário. Ontem eu mencionei que provavelmente hoje nós estaríamos no 3º lugar da pandemia no mundo. De fato, nós ultrapassamos o Reino Unido. Hoje nós somos o 3º em número de casos e o 6º em número de mortes. Estamos disputando agora o 2º lugar com a Rússia. Estamos perdendo essa batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus, nesse momento, está vencendo a guerra. Esses dias que se aproximam, esses feriados, eu não enxergo como feriado, mas enxergo como dias de batalha. Os dias mais importantes dessa batalha contra o vírus. Nesses dias, a população terá a oportunidade de fazer a sua parte.
de mostrar que o vírus pode ser contido, pode ser mantido em suas residências, pode ser circunscrito na sua circulação. Essa é a mensagem. Os dias que se seguem, na minha visão, não são feriados, são dias de luta, são dias de batalha intensa contra o vírus. E a população tem papel fundamental nessa batalha. Se ela demonstrar que é possível, se ela demonstrar que os índices de isolamento podem aumentar a valores próximos de 60%, ela estará demonstrando que nós podemos reverter essa luta. Nós estamos perdendo, nós podemos passar a um equilíbrio e, eventualmente, nós podemos começar a vencer. Isso não é uma luta só nossa aqui do Centro de Contingência. O Centro de Contingência reúne os maiores especialistas do Brasil, em contato com os maiores especialistas do mundo, exatamente para desenhar, para propor como essa batalha tem que ser travada. E nós sabemos, a única forma de nós vencermos é restringirmos a circulação do vírus. Cada um de nós, cada um tem a sua responsabilidade nisso, mantendo o vírus sob controle, mantendo o vírus acuado, não permitindo que o vírus circule. Essa é a mensagem mais importante. É um esforço enorme nesse momento para que medidas mais duras, que virão prejudicar a todos, não sejam necessárias. É o que o Centro de Contingência tem apontado já há algum tempo. Com relação aos testes, os testes, como também já muito discutido, são importantíssimos para a fotografia da epidemia. E a ampliação que foi feita, hoje o Estado de São Paulo é o Estado que mais testa, é o Estado que mais está preparado para enfrentar a epidemia do ponto de vista de testes. E, então, o Estado, nesse momento, está ampliando para uma nova categoria de pacientes, que são os pacientes com sintomas leves. E, ao mesmo tempo, está realizando um grande inquérito epidemiológico, começando pela Polícia Militar. Quer dizer, hoje já existem em torno de mais de 10 mil testes realizados na polícia e, nos próximos 15 dias, serão realizados até 140 mil exames, 145 mil exames. Isso dará uma visão muito clara da epidemia. É esse o nosso papel nesse momento. Lutar contra o vírus com todas as armas que nós temos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Dimas. Há algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui para vocês uma proposta de que nós iríamos trabalhar com a vigilância sanitária no sentido de ações educativas em conjunto com a Polícia Militar em todo o Estado e Grande São Paulo. E sempre no sentido de cumprir as normas e a lei relacionadas à abertura das lojas, ao trabalho relacionado aí ao atendimento, enfim. E principalmente detectar serviços não essenciais que necessitassem ser fechados, né? Então, ontem tivemos também um novo capítulo que foi junto com a Prefeitura Municipal, que até foi colocado aqui na coletiva, e por isso eu pediria para a doutora Cristina Megide, que é a diretora da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, falar a respeito do que foi feito e como será também daqui para frente. Muito obrigado. Cristina. Boa tarde a todos. Eu acho que assim, desde o dia 14 de abril, a Vigilância Sanitária, ela se integrou no processo de isolamento para fiscalização dos estabelecimentos, tanto os essenciais como não essenciais. Neste mês, nós fizemos cerca de 13.082 fiscalizações no Estado de São Paulo.
No município de São Paulo, foram 3.658 estabelecimentos orientados, e desses, 614 estabelecimentos aqui no município não eram essenciais, estavam com as suas portas abertas, foram orientados e eles fecharam, atenderam a nossa solicitação. Os nossos técnicos, eles têm levado, principalmente, as condições a necessidade de que esse isolamento seja cada vez mais cumprido, que não tenha um afluxo grande de pessoas. Se você abre um pequeno comércio, dali 2, 3 horas ele já vai estar com algumas pessoas dentro do seu estabelecimento. O que a gente identificou? Quando a gente leva essa declaração, essa orientação, as pessoas acatam e elas têm fechado suas portas. A partir de hoje, nós, como disse o secretário, nós engrossamos o nosso grupo de fiscalização junto com o município de São Paulo, que está se associando ao nosso grupo estadual, a Polícia Militar, e estamos fazendo uma força-tarefa bem maior do que tínhamos até então. Então, nós estamos realmente empenhados, vamos trabalhar em todos os bairros, todos os distritos deste município, esperando que, com a orientação, a gente consiga o resultado. Sabemos que, se isso não der resultado, nós teremos outros instrumentos, né, que não é a nossa intenção, mas a gente pretende que as pessoas se conscientizem que nós estamos trabalhando a favor da saúde dela e do próximo. Então, eu acho que essa mensagem que a gente tem levado tem dado muito certo, pelo menos na nossa experiência, né? Nós tivemos 17% dos estabelecimentos aqui no município que estavam abertos, não essenciais, e que atenderam a nossa solicitação. Não tivemos nenhum problema de conflito com esses estabelecimentos ou seus representantes. Então, eu acho que a gente consegue sensibilizá-los para que essa adesão seja cada vez mais forte e a gente consiga ter esse isolamento desejável. Muito obrigado, doutora Cristina. 12 horas e 55 minutos, vamos iniciar as perguntas, começando presencialmente pelo William Cury, da TV Globo, Globo News. Boa tarde, William. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, você? Nós estamos à véspera de um mega feriadão, 6 dias aqui, pelo menos na capital são 6 dias, né, até segunda-feira. Como a doutora acabou de dizer, né, tem um planejamento, tem já desenhado medidas mais duras que podem ser tomadas, né, se for necessário. Eu queria saber o que o o Centro de Contingenciamento pensa para a partir de terça-feira, né, qual é o desenho que se desenha para o estado de São Paulo e para a capital também, que está incluída, a partir da próxima terça-feira, quando acabar esse feriado. Obrigado. Doutor Dimas, por favor. Nós esperamos que haja aderência às medidas de isolamento social. Como eu disse, essa é a oportunidade que a população tem de demonstrar a sua força, demonstrar que é capaz de fazer esse isolamento. E com isso, nós teremos um cenário melhor lá na frente. Isso é o que se espera. O Centro de Contingência não tem uma bola de cristal. O Centro de Contingência faz as projeções, analisa cenários e recomenda ações. Nesse momento, o feriadão é uma ação importantíssima, uma oportunidade importantíssima que todos nós temos para lutar contra essa pandemia. E temos que aproveitar, ficando em casa, restringindo a circulação do vírus e mostrando que a população tem força e capacidade de fazer isso. Obrigado, William. A próxima pergunta, Marcela Raldo, da CNN. Por favor, Marcela, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, vocês tinham falado sobre alguns critérios de flexibilização, entre eles a ocupação da taxa menor de 60% e também a redução sustentada de casos por 14 dias. Isso a gente já não consegue atingir mais. Vocês pretendem, de alguma forma, ou imaginam que a quarentena possa ser estendida
em São Paulo para depois do dia 31 de maio? Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta. Dimas, por favor, inicie e depois eu complemento. Olha, nós estamos numa fase de ascensão da pandemia. E, portanto, a epidemia está ganhando forças. Quer dizer, os números estão aí, as curvas estão aí, a epidemia cresce no Brasil, cresce no estado de São Paulo, cresce de forma mais acelerada, inclusive no interior, nesse momento. Então, nós temos que, sim, reforçar as medidas, e essas medidas durarão por um bom tempo, até que nós tenhamos o controle, até que essa curva mude a sua inclinação e comece a decrescer. Essa é a perspectiva. Na fase de decréscimo, os critérios já estão estabelecidos, como nós já colocamos aqui. E eles não irão mudar. Nós estaremos estudando e criando cenários a cada momento. Fazemos isso todos os dias, através do centro de contingência. E todo o hall de especialistas e profissionais que trabalham aqui nesse sentido e com esta função. Mas os critérios que foram estabelecidos, acho que esses estão estabelecidos. Só mudariam, mesmo porque eles seguem recomendação internacional, né? Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Agora, Daniel Olian, da Jovem Pan. Por favor, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, em relação ao percentual de isolamento que vocês têm de expectativa para essa emenda de feriados, e caso esse percentual, se é que existe aí essa projeção de percentual de aumento, caso não seja atingida a meta de vocês neste feriado prolongado, se a última instância para tentar atingir o grau desejado de isolamento pode ser um lockdown. Eu vou pedir para o Dimas responder, mas posso adiantar que quanto maior o grau de isolamento, menor você tem o índice de transmissibilidade. É isso que nós queremos atingir. Dimas, por favor. A meta é subir o percentual de isolamento ao mínimo que se já obteve aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já chegou a 56%, 57%. Esperamos que esses números sejam atingidos e que nós possamos subir além dos 60%. Essa é o percentual que daria conforto para o que vai acontecer nas próximas semanas. Então, todo o esforço tem que ser feito nesse sentido. O tempo, nesse momento, é importantíssimo. O tempo é o que nós não temos. Nós temos que agir nesse momento, para que nós possamos ter o reflexo disso daqui 15 dias, daqui 20 dias, que é o que estará acontecendo na fase mais grave, mais feroz da epidemia. Só complementando pelo próprio ciclo da epidemia ou da doença, a Covid-19, a gente tem sempre esses 15 dias, que faz parte do próprio ciclo da patologia. Então, tudo que nós estamos fazendo de 19 a 20 e pouco, nós vamos ver os efeitos nos próximos 15 dias. É isso que ele colocou. Pergunta online, Matheus Meirelles, da CBN. Quem fará a leitura é a Natália. Olá. Obrigado. Essa pergunta é muito parecida com o que já foi dito anteriormente, mas vem no sentido de reforçar os riscos. O Matheus pergunta: como o mega feriado anunciado para a capital paulista pode afetar a região metropolitana? E como a Secretaria da Saúde está lidando com o risco da população tentar sair da cidade para aproveitar o tempo livre, podendo causar, assim, aglomerações em outras regiões, como o litoral? Conforme foi colocado aqui, e muito bem colocado pelo professor Dimas, este é o momento da população mostrar o seu papel. É um período de alguns dias que estará sob regime de feriados, que não deve ser utilizado para o lazer. Tem que ficar em casa, tem que se salvar em casa, tem que fazer o seu feriado em casa. Obviamente que nós vamos ver os resultados disso, como acabamos de colocar aqui,
Primeiro, com relação às taxas de isolamento, logo a seguir. E os efeitos que isso se dará sobre a epidemia umas 2 semanas depois, aproximadamente. Então, o que a Secretaria espera é que isso aconteça de fato, que cada um entenda o seu papel, que cada um entenda que ele precisa ficar em casa durante esse período de feriados. Obrigado. A próxima, Fábio Diamante, do SBT. Boa tarde, Fábio. Obrigado. Boa tarde a todos. Secretário, os senhores têm falado nas coletivas, principalmente mostrando nos números, a gente vê a taxa de ocupação de UTI no Estado e a da Grande São Paulo. A da Grande São Paulo está alta, mas ela fica ali, né? Puxa para cá, puxa para lá, mas a do interior do Estado, ela vem subindo, ela não tem essa descida que a Grande São Paulo às vezes apresenta. Eu queria saber qual é essa, pensando na Baixada, na região de Campinas, qual é a taxa de ocupação de UTI nessas regiões? Os senhores já falaram uma vez de uma eventual necessidade de trazer para a Grande São Paulo pacientes do interior, da Baixada. Queria saber se isso já está acontecendo, se isso, qual é o prazo que vocês imaginam que isso deva acontecer. Obrigado. Ok, começando pelo final, nós não estamos fazendo o transporte de pacientes daqui para o interior. Fizemos no mês de abril 15 pacientes. Isto é algo que ocorre normalmente todas as vezes que o CROSS, que é o Centro de Regulação, coloca um paciente numa determinada vaga que ele classifica de acordo com a patologia, enfim, uma série de critérios que ele utiliza para isto. Então, esta possibilidade a gente usa muito pouco, vamos dizer assim. Aqui no mês de maio não foi usado nenhuma vez, né? E no mês de abril, durante 15 vezes. Por favor. Por favor, doutor João, por favor. Eu aproveito a tua pergunta, secretário. Nós estamos com mais ou menos 1.000 leitos aguardando a habilitação do governo federal. E muitos desses leitos são do interior, o que ajudaria bastante esses leitos. Eu não sei se todos sabem, eu vou trazer uma informação, pode ser que seja conhecida, mas existe um pacto com o governo federal, ele vai pagar R$ 1.600 a diária de um leito de UTI para Covid. E hoje nós temos quase 1.000 leitos praticamente prontos, aguardando a habilitação. E você sabe muito bem, às vezes nós temos uma Santa Casa do interior que tem 5, 10 leitos, se não houver habilitação, ela não pode funcionar, porque não vai ter financiamento. E sem financiamento a gente não consegue sobreviver. Então eu faço um apelo, né, secretário, aproveitando, acho que já habilitou esse mês 1.000 e pouco já, né? Estamos com 1.800 leitos ainda a habilitar, chama habilitação. Esses 1.800 leitos, se eles forem habilitados, seria um grande refresco, tiraria um pouco esse sufoco que nós estamos hoje, porque aí aquela taxa de ocupação que você vai vendo, ela dilui, ela diminui. Se tem mais oferta, diminui a taxa de ocupação. Então, aproveitando que nós estamos numa coletiva, a gente faz um apelo ao Ministério que habilite esses leitos aqui de São Paulo. Só para complementar, quando isso não acontece, é a Secretaria de Saúde, através do Tesouro do Estado, que faz o papel. Entendeu? Bom, adicionando aqui também e respondendo a pergunta, Fábio, nós atingimos 66% na Baixada Santista e anunciamos na última semana o adicionamento de 350 leitos, 30 milhões de reais na Baixada, estendendo um pouco esse número de leitos lá na Baixada. Na região de Campinas, um pouco abaixo, 53% na região de ocupação. Nós dialogamos ao longo dessa semana também de possibilidades de aumento de leitos lá, e o doutor Dimas Covos e toda a equipe tem acompanhado diariamente essas taxas de ocupação em todas as regiões do Estado, e o alerta é quando supera os 60%, taxa indicada aí no Plano São Paulo e na métrica do Comitê de Contingência, como um momento de atenção para a região. Muito obrigado. Vamos então, muito obrigado, Fábio. Vamos então para a penúltima pergunta. Murilo Rincon, da Rede TV. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Boa tarde, como vai? Só para a gente, falando muito dessa questão da saúde, tem acontecido aí a recomendação
quase que diária do uso da cloroquina para o tratamento dessas pessoas infectadas com o Covid, né? Eu queria saber, então, com a nova decisão do Ministério da Saúde aí de vir aí a apoiar esse medicamento, mesmo sem um estudo aí que comprove a eficácia, se São Paulo vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde ou não, vai ter seus próprios meios aí para ajudar nessa questão. Essa recomendação já foi feita há bastante tempo e ela não mudou. O que deve ocorrer é que a prescrição da cloroquina é dever do médico para avaliar os pacientes, tanto do ponto de vista da medicação enquanto efetiva para aquilo que ele está buscando, como os efeitos colaterais da própria medicação, para que a medicação não seja, às vezes, mais deletéria do que a própria patologia. E, nesse sentido, também, o Estado recebeu e tem nos seus estoques cloroquina. E a prescrição deve ser feita pelo médico, é responsabilidade dele, feito em condição de consentimento com o paciente. Isto feito, ele tem toda a liberdade de fazer essa prescrição. Isto não é uma determinação da Secretaria, nem é uma recomendação da Secretaria. A Secretaria fornece o medicamento, uma vez que a responsabilidade individual da prática do médico nesse sentido, fizer a prescrição de qualquer medicamento. Alguém quer complementar? Ok. Última pergunta. Daniela Salerno, por favor, Daniela da TV Record. Boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Gostaria de entender, falando ainda de ocupação de leitos no interior, a gente tem hoje aí, pelo que foi atualizado, mais de 71% de ocupação. Eu queria entender se, assim como na capital, há aí uma ampliação dos leitos com a iniciativa privada. E quantos seriam esses leitos, para quando seriam esses leitos? Também gostaria de entender se aquela preocupação que vocês tinham, que já tinham comentado aqui na coletiva, da fronteira, se isso vem acontecendo, de pessoas de outro estado virem procurar o sistema de São Paulo, ou ainda não, só na rede particular, como a gente já tinha falado antes. E para o doutor Dimas, se possível, doutor, a gente vê, o senhor vem mencionando que a taxa de transmissão vem crescendo, mas o número de mortes, pelo menos na capital, parece estável. Número de novos casos, isso já é um sinal positivo ou a gente ainda não pode fazer essa leitura? Obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte. Para a sua última pergunta, doutor Dimas, para a questão do interior, o doutor Geraldo vai fazer a resposta. Então, por favor, começamos aqui com o doutor Dimas Covas. Bem, veja, a curva de mortos está subindo, tá certo? Se ela tem variação dia a dia, isso é absolutamente normal e vem acontecendo desde o começo. A tendência é um aumento. Ontem nós tivemos um registro de um recorde de mortes no estado de São Paulo, foram 329 mortes. Então a curva está subindo e ela vai acontecer no Brasil, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, ela vai continuar subindo ainda nas próximas semanas. Geraldo, por favor, depois um complemento do Vignoli, secretário regional. Então, vou tentar, não sei se eu entendi direito, mas vamos lá. Tem duas coisas diferentes. A própria capital e o Estado têm aberto chamamentos públicos para leitos privados. Tá? Então, isso é uma coisa. Eu cito um exemplo lá no ABC, num determinado ponto, eu sou secretário de saúde de São Bernardo do Campo, chegou num determinado ponto que meus leitos estavam se esgotando. Aí eu fiz um chamamento e eu coloquei, nós encaminhamos aproximadamente 30 pacientes naquela época para hospitais privados. Tá? Isso chama-se requisição, que é uma lei que o decreto de calamidade pública nos permite. E no interior é muito forte a parceria com as Santas Casas. Então tem muitas Santas Casas que hoje estão com leitos praticamente prontos, que aguardam também a habilitação do Ministério. Isso ajudaria bastante. Então, desta forma, a hora que se amplia a oferta, você diminui a média de permanência, você diminui a taxa de ocupação e você melhora. Então, existe sim, tá? Só que no interior é uma conversa um pouco diferente do que nós temos tanto na região metropolitana
como na Grande São Paulo. Então, você tem essa parceria com as Santas Casas que é fundamental, ok? Só adicionando, amanhã, ao lado do governador João Dória, nós vamos demonstrar também as taxas de ocupação de leitos por região. Acho isso importante também adicionar aqui as falas dos secretários. Então, isso mostra que nós estamos procurando entender como que a epidemia trabalha, como que o vírus trabalha, e o envolvimento do interior é evidente. O interior tinha taxas de ocupação bastante baixas, agora está se verificando um aumento gradativo. Não que ainda nos cause uma necessidade de tomar medidas como estamos fazendo na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Muito obrigado, Daniela, pela sua pergunta. Bom, são 13h14. Queria agradecer novamente a presença de vocês. Muito obrigado pelas perguntas e pelo esclarecimento à população que vocês vierem a fazer. E, nesse sentido, temos focado principalmente na questão de que não é um feriado prolongado de lazer. Fique em casa. Use máscara. Muito obrigado. Daí vocês acompanharam a coletiva de imprensa do governador, aliás, dos profissionais da saúde, aqui no Jornal da Rede Alesp, sempre ao vivo as informações. Eu e a Amanda Nascimento aqui trazendo as informações dessa terça-feira. Bom, acho que o grande destaque da coletiva de hoje é justamente essa questão dos feriados, né, Guga? Exato. Importante a gente falar, Amanda, que eles deixaram bem claro que não é para descansar, não é para ir para a praia, né? Não é para se divertir, é para ficar em casa e, se possível, descansar, né? Exatamente. E o Guerma abriu a coletiva com a seguinte frase: não é feriado de lazer. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Nós estamos enfrentando um momento difícil aqui no estado de São Paulo. A gente acompanha os números de infectados e de óbitos crescendo dia a dia. Então, se a gente puder colaborar, já veio aí essa questão do feriado para ajudar, para realmente fazer com que as pessoas fiquem em casa. Esse é o momento perfeito, porque eu já falei aqui várias vezes, né, Guga? Parece até repetição, mas eu acho que vale a pena falar que o coronavírus é transmitido facilmente de pessoa para pessoa. Uma tosse, um espirro, uma aglomeração, que às vezes vai ter gente ali que você fala, ai não, mas essa pessoa não tem nada. Pode sim transmitir a doença. Então, por isso que essa medida é importante. A gente sabe que no âmbito municipal essa medida já foi aprovada, e aqui no âmbito estadual, com relação à Assembleia Legislativa de São Paulo, é a discussão do dia, claro, Assembleia ligada em todas as orientações, discussão virtual. Exatamente, Amanda. Então é importante, eles atualizaram os números, né, da Covid-19 no estado de São Paulo, e realmente a grande preocupação dessa coletiva, sem dúvida nenhuma, foi conscientizar a população que devem ficar em casa durante o feriado. Exatamente, né? O isolamento social é uma das medidas mais eficazes contra a Covid-19. Comprovadamente, né? A gente vê países que adotaram o isolamento social e que agora conseguem reabrir, retomar as atividades. Então, a gente faz aqui de novo o apelo que também foi feito na coletiva de imprensa para que as pessoas fiquem em casa. Aproveita o feriado para ficar mais recluso. E quem sabe, né, com esse feriado a gente depois não vai ter notícias positivas de que a taxa de isolamento social subiu. É o que a gente espera, né? Sem dúvida nenhuma, e vamos de notícia. O Centro de Atendimento Psicossocial da cidade do Guarujá começa a atender a população que precisa de algum tipo de atendimento psicológico via telefone durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo é amenizar os danos causados pelo confinamento por conta do isolamento social. Os moradores que queiram buscar o serviço podem entrar em contato pelo telefone DDD 13 3355 8445. Vou repetir, DDD 13 3355 8445. Esse sistema fica aí disponível de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. As unidades contam com equipes de terapeutas, assistentes sociais,
médicos, enfermeiros e psicólogos. E a Prefeitura prevê que sejam atendidos, em média, 50 ligações por dia. Os casos mais comuns causados pelo confinamento são estresse, medo, ansiedade, depressão e até tentativas de suicídio. Após essa triagem, os pacientes recebem o apoio psicológico via telefone semanalmente. Caso seja necessário o atendimento presencial, ele é agendado respeitando as recomendações de saúde. Este é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, estamos aqui atualizando as informações do Legislativo Paulista e as notícias dessa pandemia do coronavírus. Logo mais às 2h30 da tarde tem a sessão plenária virtual. Nós vamos para um rápido intervalo, Amanda. Já já a gente volta. É isso aí, o Jornal da Rede Alesp faz uma paradinha, mas não saia daí. A gente volta já com mais informações. Já já, a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede